Olá pessoal, mais um vídeo aqui do canal do Jean. E hoje eu quero ser pontual e resumir bastante o meu argumento. A indústria farmacêutica é a indústria da morte. E os psiquiatras, eles são iludidos que determinadas medicações são necessárias e são boas na cabeça deles, dos psiquiatras. Há um que eu percebo nas consultas que eu já fui em relação a especialistas, como neurologia ou psiquiatria, tem uma lacuna de conhecimento, uma falta de conhecimento profundo em relação a determinados medicamentos, a determinadas coisas. Por exemplo, eu teve um médico que falou que a pregabalina é um medicamento para depressão. Então isso me espantou a falta de conhecimento de um psiquiatra, porque a pregabalina é somente para fibromialgia e off-label, que quer dizer fora da bula para ansiedade, mas não é indicado, é pela FDA para fibromialgia. Então, esse médico me mostrou um conhecimento muito pequeno em relação a determinadas medicações e como funciona. Então, eu comecei a pensar, esses médicos estão colocando as pessoas em risco, colocando a medicações que são praticamente impossíveis de ser retiradas, que mesmo retirando de maneira devagar, a pessoa sofre demais. Então, por exemplo, o Rivotril para uma pessoa que tem insônia é a pior coisa que pode se fazer. Então, quando a pessoa parar, se não ficar viciada, a insônia vai voltar e mais forte ainda. Então não vale nada a pena a tomar esse tipo de medicação. É, é, esqueci, hipnótica para você dormir. Isso também para outros medicamentos específicos para dormir. Agora, o que eu quero dizer, o argumento mesmo? A indústria farmacêutica, a grande indústria, eu falo, eu vou dar um exemplo de uma indústria, de uma empresa gigante, que é a Pfizer. Ela faz a gente engolir determinados medicamentos, dizendo que vai funcionar, etc., por meio da lacuna, a falta de conhecimentos de determinados médicos, então, e especialistas. Então, eu não quero demonizar a indústria farmacêutica e falar que ela é completamente mal, mas eles dominam praticamente o mundo em relação a determinar, pela quantidade de dinheiro. O exemplo lá da oxicodona, que é um medicamento igual à heroína. Em 1996 falavam que ele não viciava. Olha o absurdo que a empresa fez para dizer que para vender algo, um veneno praticamente, e dizendo que não viciava. Esse medicamento pode causar morte por depressão respiratória. Então, é simplesmente inacreditável. Tanto é que teve que pagar bilhões e bilhões de dólares de multa por ter feito isso nos Estados Unidos. No entanto, outros medicamentos não são tratados assim. Agora, eu quero dar uma dica para vocês, valiosa. Nunca tome nenhum medicamento de tarja preta, como, por exemplo, o Rivotril, porque se você ficar dependente disso, vai ser o inferno na Terra. Independente de qual especialização que receitar para você, eles têm uma falta de conhecimento gigantesco em relação
a como esse tipo de medicação pode destruir a tua realidade. Então, é isso que eu quero, pessoal. Tome cuidado, dizer com esse vídeo, tome cuidado em relação a determinadas medicações que os médicos te receitam. Pesquise, saiba o que você está tomando, o que você está colocando no corpo. Não diga, não seja aquele, entre as bom paciente, aquele que confia no médico. Não confie, confie em você mesmo para fazer a pesquisa sobre a medicação. Enfim, pessoal, é isso que eu queria dizer. Pelo menos algumas pessoas aqui podem refletir a respeito para fazer esse pensamento em relação à indústria farmacêutica, os médicos, especialistas que não têm um conhecimento muito aprofundado, muitos deles, e as medicações que eles potencialmente podem ter receitar. Então, tome cuidado, pessoal. Tome cuidado, pesquise antes, tenha uma autonomia para fazer isso. Valeu, obrigado pelo vídeo. E se puder se inscrever, uma maravilha, ou deixar o like.